Fala, meus velhos, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, vocês acharam que eu não ia mais trazer vídeo aqui pra vocês, né? Vocês já estavam com saudades. Mentira, eu sei que não estavam. Fico muito feliz de estar de volta aqui e gostaria de pedir para quem não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, pelo amor de Deus, mano. Já passamos aí dos 1000 inscritos. Muito bom, fico muito feliz aí com todos vocês que me acompanham. E galera, hoje a gente vai falar sobre a minha experiência. A gente vai falar, não, eu vou falar e vocês vão escutar aí a minha experiência, como que foi fazendo a entrevista com a Microsoft, tá? Para quem não sabe, eu postei lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, que eu fiz uma entrevista com a Microsoft. Na verdade, não foi só uma, tá, galera? Eu vou basicamente desmembrar aqui como é que foi o processo para vocês entenderem como é que foi essas etapas. Bom, a primeira parte de uma entrevista, como todas elas, é um recrutador vindo chamar ali no LinkedIn. Então, o cara veio, na verdade, a mulher veio me chamar, uma indiana, ela veio me contactar falando que tinha uma posição dentro da Microsoft. O pagamento era em reais para essa vaga e perguntou se eu estava interessado e tudo mais. Como vocês já sabem, a minha expectativa um dia é trabalhar como realmente um programador dentro da Microsoft. Mas eu não quero trabalhar como um contractor, né, galera? Porque basicamente, se você for trabalhar como um contractor, você tem a questão de você ter uma empresa te intermediando. E existem lados positivos e negativos. O lado negativo é, normalmente você tem que assinar aí uma cláusula dentro desses métodos de contrato que você não vai prestar serviço diretamente para a empresa destino, que no caso seria a Microsoft, por um período aí de 2 a 3 anos. Esse é o lado negativo que você tem que considerar quando você vai prestar serviço aí para uma empresa. Agora, qual foi o segundo passo? O primeiro passo ali a gente conversou e tal e alinhamos um valor aí de R$ 400 a hora, tá? Basicamente para ser como contractor dentro da Microsoft. Eu não curti muito assim porque eu não gosto de receber em real, galera. Tipo, eu não gosto de ter que meu dinheiro ficar preso a uma moeda desvalorizada. Você sabe muito bem disso, eu sou a favor de receber em outras cotações, mas realmente R$ 400 a hora era um valor assim bem interessante. Então, acabei alinhando esse budget aí com eles e segui para o próximo passo. O próximo passo foi uma entrevista técnica com um cara do México. O cara do México, basicamente, ele me introduziu a todo o rolê aí, como é que funcionaria a empresa. E galera, muita gente acha que você, para trabalhar na Microsoft, você tem que ser um expert. E não é o caso, ele me falou que teria todo um treinamento que você teria que seguir aí e estaria tudo bem se eu não soubesse algumas tecnologias específicas que estavam sendo pedidas na vaga, tá? A vaga era para suporte de Dynamics, porém na área de Finance Operations, é um módulo dentro do Dynamics, para quem não sabe, que gerencia pagamentos e operações dentro do CRM Dynamics, tá? E eu não sei muito desse módulo porque é um módulo assim considerado bem difícil. Ele utiliza um C++ ali por trás, um AX, tá ligado? Então é uma vaga assim meio que eu já tava meio, cara, bom, talvez não seja isso pra mim, né, e tudo mais. Bom, feita essa entrevista com o mexicano, eu passei nessa entrevista. Ele disse que eu estava entre os melhores selecionados ali e que ele iria me passar para a próxima. Só um minuto. Tenho que abrir a porta pro meu cachorro aqui, porque o meu cachorro não me deixa gravar. E tá tudo bem, continue assim. E aí, galera, depois que eu passei para o segundo passo, foi uma entrevista, acreditem ou não, de 5 minutos, com um cara que era ele era o segundo entrevistador da Microsoft. Tipo, ele era acima desse cara do México e ele me entrevistou em 5 minutos. Para você ver que às vezes como o cargo ele é importante na velocidade. Às vezes não, como vocês já sabem, eu odeio enrolação, cara. Eu não gosto de pessoas que ficam enrolando na call e falando coisas que não tem nada a ver com o assunto. E você vê que pessoas que têm mais alto cargo, eles ficam mais diretos.
Só precisam saber o que precisam e tchau. O cara me fez uma fucking pergunta, mano. Uma pergunta. Qual que eram os possíveis valores dentro de um campo option set? E ele me falou, e eu falei que era o true, falso e null. São os 3 possíveis campos dentro da no Dynamics, pelo menos ali, né? Quando se coloca num formulário. E eu falei assim, direto, né? Não levei um segundo para responder a pergunta. E ele me falou que eu tinha sido o único a responder certo. Ou seja, galera, eu fiquei extremamente feliz com isso, porque é difícil assim você se achar numa posição que você acertou alguma coisa e os outros não, tá ligado? Pelo menos pra mim, assim. Então, ele falou que era só essa pergunta, que ele não tinha mais nada o que dizer e que deu pra ver, com base na... Eu acho que ele tinha visto a outra entrevista também que eu tinha feito com o cara do México e ele avaliou que eu estava muito bem colocado para a próxima entrevista. Acontece que ele me falou agora que, na verdade, para eu não esperar muito de ser rápido, porque é um processo muito lento. Existem vários candidatos e várias empresas aí solicitando candidatos no Brasil inteiro. Essa foi a primeira entrevista, eu ainda não tive retorno, faz o quê? Já vão fazer um mês. Eu acredito que por algum motivo não passei, tá? Por algum motivo talvez tenha alguém mais qualificado para esse cargo e tá tudo bem. Aí depois, galera, veio outra empresa solicitando o mesmo, a mesma... Eles queriam alguém para trabalhar na Microsoft também, porém com inteligência artificial. Eles queriam um júnior, tá? Na verdade, eles queriam não só um júnior, como um tech lead. E, porém, em IA. E eu não tenho um conhecimento grande em IA, como conceitos como token, temperatura, outras coisas que você precisa fazer para multi-agente, orchestration, essas informações aí são meio que difíceis ainda para eu conseguir aplicar para um cargo de tech lead. E aí eu fui muito claro com a pessoa, eu disse para ela, olha, eu até posso talvez estudar mais, aprender mais com esse cargo, porém eu tenho 10 anos de experiência com programação, porém eu não tenho experiência aí com IA, né? Tipo assim, nunca tinha feito nada em relação a isso. E ela falou que estava tudo bem, que poderia me candidatar para a vaga de júnior. A vaga de júnior pagava mais do que eu ganho aqui hoje, galera. Então, liguem suas antenas para a inteligência artificial. Eu já postei aí no meu vídeo anterior aí falando sobre os requisitos que eram pedidos nessa vaga para você ficar atento, né, para postar aí no seu LinkedIn e tudo mais. E galera, eu fiz lá um próximo passo com essa recrutadora era fazer uma parte de algoritmos, tá? Aí nesse teste de algoritmos, o que aconteceu foi que deu um problema na plataforma, cara. Eu não consegui finalizar o teste dentro da plataforma, eram 2 algoritmos, o primeiro eu tinha conseguido fazer. Tinha uns que era muito interessante, eram testes de atenção, cara. Testes de atenção. E mais 2 algoritmos. O primeiro eu tinha conseguido fazer e os testes de atenção eram coisas assim muito simples que você tinha que ler o enunciado para resolver aquele puzzle ali, tá ligado? Tipo assim, clique para você passar adiante, você precisa fazer determinados passos, né? Só que esses passos, eles exigiam, se você tinha que ler esses passos muito bem, porque tinha uma pegadinha ali que você tinha que ter atenção, então era esse o teste. E o primeiro era um algoritmo lá de validar se o número era ímpar par, super fácil, e o segundo era de números primos. De números primos é o número que ele é divisível somente por ele mesmo, e tem mais uma condição que agora eu não me lembro que eu tinha estudado. E aí, galera, aí nessa parte eu demorei assim uns 15 minutos para fazer o algoritmo, o teste era de 1 hora, e quando eu fui submeter ele não me deixou submeter e acabou o tempo antes, né?
Eu avisei a recrutadora, chamei ela, ela falou, ai, que pena e tal, e não fez nada em relação a isso. Tipo, eu queria fazer o teste de novo e tal, e pelo visto não era possível. E aí, a partir disso, eu acredito que eu não tenha passado nessa segunda entrevista aí, para IA. E tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Como eu disse, o meu intuito um dia é trabalhar direto na Microsoft, com um salário legal, como programador realmente deles, cara, não como intermediário, sabe? Eu tenho mais interesse em realmente trabalhar lá. Então, ficou esse aí as duas entrevistas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e comente se você tem alguma dúvida. Ficarei feliz em respondê-las, com certeza. E me sigam lá no Instagram também para acompanhar a minha rotina. Fiquem bem, até a próxima e tchau!